Então, a gente tem que ter um sistema que vai receber os dados, ou os pulsos, no caso, do sistema de controle, vai fazer um isolamento galvânico entre eles e efetuar o chaveamento de forma segura da saída do motor. Tanto segura como sincronizada, porque cada braço do inversor, ele tem uma defasagem um entre outro, então tem um tempo bem significativo ali. Fora isso, a gente tem outros circuitos que se encontram dentro do sistema de disparo, que é o sistema de imunidade a ruído. A gente tem a estabilização do sinal, tanto o sinal que é aplicado na potência. A gente tem o isolamento galvânico, que pode ser feito, vai de acordo com a topologia do inversor, da potência e da carga. A gente tem o sistema óptico, ou a gente tem um sistema ali de conversão coreless transformers, que usam os transformadores isolador. A gente tem a proteção contra a sobreposição, que é o interlock, o dead time ali do sistema, que garante que a gente só vá colocar uma chave em nível alto quando a outra chave do braço estiver realmente em nível lógico baixo, para que não haja uma sobreposição e um shoot-through, que é um curto-circuito do braço, do link CC, do braço do inversor de frequência. Aí a gente vai ter também o controle, o referenciamento de disparo, que querendo ou não, a gente precisa ter uma referência para estar efetuando o disparo ali do MOSFET ou do IGBT, porque ele precisa de uma tensão de threshold, que é a tensão de disparo desse semicondutor. Então a gente precisa ter um VGS ali, que é a tensão de gate source. No caso do semiciclo negativo, ela é mais prática, porque ela já tem o referencial do link CC, que é o GND. Porém, a gente vai ter no sistema do semiciclo positivo um ponto flutuante ali, onde é o referencial dele. Então, a gente tem uma técnica, que é utilizar ali um capacitor de bootstrap, com uma fonte de alimentação isolada, para fazer essa referência e o disparo do semiciclo positivo. A gente também tem o controle de amplitude, de tensão de disparo, que geralmente essas chaves eletrônicas também têm uma tensão máxima que ela suporta antes de haver a ruptura entre o gate e o source. E geralmente está na casa aí dos 20 volts. Então tem inversor que vai aplicar 15 volts no gate, tem inversor que vai aplicar 18 volts, vai depender da topologia e do fabricante também. Aí a gente tem aqui o sistema, os gate drivers. Tudo isso que eu falei até agora, a gente poderia fazer um sistema eletrônico. Ali a gente poderia ter um sistema push-pull com 2 transistores para efetuar o disparo. A gente poderia ter um 74HC para retirar os espúrios do sinal, colocando um debounce no sistema, evitando um sobrechaveamento de forma inadequada. Porém, isso iria se tornar caro, complexo e, às vezes, demandar um espaço dentro da placa muito maior. Então, a gente substitui tudo isso por um CI dedicado, que são os gate drivers. E tem, em média, a gente tem vários modelos de gate drive, mas os principais que a gente encontra nessas topologias que a gente utiliza aqui são 4 modelos, que é o low side, high side, o half bridge e o low and high side. Qual que é a diferença entre eles? Eu não vou entrar em detalhes, que aí seria mais uma explicação de conteúdo eletrônico, para uma aula mais avançada, mas eu vou explicar um pouquinho de cada um aqui, como é que eles funcionam. Então, o low side. Geralmente, o low side ele é aplicado para efetuar o disparo do semiciclo negativo, uma vez que a gente já tem a referência do GND, e a gente não precisa fazer uma manipulação de uma referência para que haja o disparo do MOSFET. O que o gate drive ele traz de interessante para a gente poder trabalhar? Todas aquelas aplicações como debounce, emissão de ruído, controle de corrente pelo sistema, tem alguns gate drivers que fazem. Deixa eu ver quem está entrando. Gilberto. Acho que o Tony caiu. Então, o gate driver ele já vai proporcionar para a gente várias questões. Por exemplo, uma das questões principais, o half bridge mesmo, ele vai ter essa situação. Só um pouquinho, galera. O half bridge ele tem um sistema interno, o interlock. O que ele garante? Ele garante o dead time. Ele vai fazer com que haja um tempo, que é o tempo morto,
Quando essa chave for desligada, só depois de transcorrer esse tempo sem acionamento algum, aí sim ele vai fazer o chaveamento do semiciclo posterior. Então, eles agem de forma complementar. Um só vai estar efetuando o disparo quando o outro realmente estiver em tempo morto, desligado. Então, a gente tem aqui o half bridge, o low and high side. Eu acho que eu não expliquei, mas cada um desses é específico para um braço. O low side, ele vai fazer o controle do disparo desse semiciclo, o semiciclo negativo, que já possui uma referência aqui. E o high side vai fazer apenas do semiciclo positivo. Então, a gente precisa de 2 CIs distintos para estar efetuando esse controle. O half bridge, não. O half bridge já é um CI. Eu até trouxe mais para frente aqui nos slides uma referência para a gente poder trabalhar. Ele já vai fazer o controle dos dois. Um mesmo CI faz o controle dos dois e ele tem algumas vantagens, como essa questão do dead time ser controlado direto pelo gate driver. Deixa eu limpar aqui. Então, aí a gente tem o half bridge e o low and high side. Ambos, eles atuam nos dois semiciclos. O half bridge, ele necessita trabalhar com o braço por completo. O low and high side, ele pode trabalhar com o braço por completo, porém, ele também pode trabalhar de forma independente. Por exemplo, a gente tiver uma ponte retificador aqui, ele pode trabalhar com o semiciclo positivo desse braço e trabalhar com o semiciclo negativo desse segundo braço. Não precisa ser o mesmo circuito, ou seja, o mesmo braço que ele precisa aplicar. Então, essas são as diferenças básicas entre esses gates drivers. Aí, outra característica dos gates drivers também. Como eu expliquei ali, ele vai ter o UVLO, que é o Under Voltage Lock, que garante o seguinte: quando a gente efetua o disparo da chave, essa tensão ela não é no mesmo instante. A gente vai ter um transitório ali, de 0 até a tensão nominal do disparo, a tensão de threshold do módulo IGBT ou MOSFET. Então, esse UVLO, esse Under Voltage Lock, ele garante para a gente uma referência de valor. Por exemplo, a saída dele aqui só vai estar em nível alto, em nível lógico alto, vamos supor, chutando aqui, um valor de 9,5 volts. Qualquer valor abaixo disso daqui, ele vai permanecer em nível lógico baixo. Na hora que essa tensão transitória chegou a 9,5 volts, aí sim ele efetua o disparo do MOSFET, da chave eletrônica. E a mesma questão, vamos supor que depois do disparo, essa tensão cai ali para 8,5 volts. Então ele vai permanecer a chave ativada, depois de efetuar o disparo, e só vai colocar ela em nível lógico baixo quando ela entrar, passar desse limiar. Então, isso a gente garante um debounce, ou seja, ele funciona como se fosse um Schmitt trigger. Ele retira aqueles espúrios, por exemplo, nesse transitório, vamos supor que aqui ele houve algum ruído, e ele, em vários momentos, ele fez essa tensão de disparo das chaves oscilar. Isso, se fosse direto, ele ficaria um sinal chaveando dessa forma. Então, com esse sistema UVLO, ele garante que essa tensão de disparo vai estar sempre contínua ali. A gente vai ter um filtro contra ruídos. Vou apagar. Aí a gente tem o controle de corrente. O controle de corrente, em alguns modelos, não é todos, por isso que é importante. Não tem como eu explicar todos os gate drivers para vocês, todas as tecnologias. Eu explico a base, e essa base que eu aplico para vocês, vocês podem estar buscando. Principalmente, vocês vão ter que buscar muito datasheet, tá? A gente vai ter vários modelos de gate drivers, vários tipos de sistema de isolamento entre o disparo de controle e o disparo de potência. E aqui ele tem algumas topologias e empregam, vamos supor, um resistor aqui, um resistor shunt. Esse modelo não faz isso, tá? Mas ele emprega um resistor shunt
e ele analisa a queda de tensão de acordo com a saída. Ou seja, um resistor de valor ohmico muito baixo, também tem uma capacidade de corrente suficiente para manter, vamos supor que esse aqui fosse 30 amperes de saída, então esse resistor teria que suportar 30 amperes de saída com uma queda de tensão bem proporcional a isso. Então, o gate driver vai fazer a análise dessa queda de tensão e ele, de acordo com o cálculo, ele vai emitir um sinal de alerta para o sistema de controle, avisando que houve uma sobrecorrente, há um pico de tensão ali. Esse IR2108 ele não tem essa alternativa, mas além desse sistema de um emprego de um resistor shunt aqui no sistema, ele também tem um outro que ele analisa a queda de tensão de VCE aqui. Ou seja, a gente tem o coletor, o emissor e o gate aqui, que é do GBT. Então, ele o tempo todo está monitorando a tensão aqui do GND e a tensão aqui do coletor, no emissor e coletor. Então, de acordo com essa tensão, com a queda de tensão, ele também sabe informar se há uma sobrecorrente no sistema. Oi, Tony. Tá caindo sua conexão? Oi, Tony. Oi, deu certo. Tá ruim, tá caindo. Você foi se esconder? Parece no escuro, no sótão aí? Vou resetar o modem. Ah, sim. Tá. Eu vou continuando aqui, Tony. Mas tem dúvida, pode perguntar, tá? Ah, fica frio. Valeu. Show. Vamos lá, galera. Então, como eu disse, ele faz o controle de corrente através da análise aqui da queda de tensão do MOSFET e do IGBT. Eu já discuti aqui a respeito do interlock, que faz ali o controle do dead time. E o mais interessante aqui nessa aula, que a gente precisa conhecer bastante, o bootstrap, o sistema de bootstrap. Deixa eu apagar aqui primeiro. Tá. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem o emissor, o coletor e o gate. O semiciclo negativo, ó, ele já está aqui no GND. Então, a tensão aqui é 0 volts, certo? Então, a gente precisa do VTH, que é a tensão de threshold. Geralmente, aí está na casa dos 4 volts. E aí, geralmente é aplicado nos inversores entre 15 e 18 volts para efetuar o disparo. Porque esse VTH é a tensão no qual ele começa. Deixa eu apagar. Borracha. Vou apagar esse aqui. 4 volts é a tensão no qual ele começa a conduzir corrente elétrica. E aí a gente precisa que ele, basicamente, feche o contato, né? Ele sature, fazendo com que toda a corrente possível que possa passar, passe pelo circuito. Então, a gente vai ter aqui um VGS, que está na casa ali entre 15 e 18 volts. Como a gente já tem um referencial que é do emissor, aplicando 15 volts aqui, show de bola. Aqui vai ter um resistor, que é para limitar a corrente no momento de partida. Ele vai limitar, é bem pequeno, mas ele faz com que a tensão, a corrente de chaveamento dele seja bem baixa mesmo. Porém, a gente já tem aqui 0 volts para 15 volts, show de bola. Ele vai fazer o chaveamento. Mas como vocês podem ver aqui, ó, o semiciclo positivo, ele não tem referencial. No momento que a gente desliga essa chave aqui não tem nada, ele está num ponto flutuante. Não tem referência para efetuar o disparo. O que foi a sacada dos engenheiros na época? É até interessante, cara, a gente avaliar isso, porque a gente consegue enxergar um pouco como é que funciona o circuito. Vamos supor aqui no primeiro instante, o que acontece? Esses modelos do Half-Bridge e do Low-and-High-Side gate drivers, a gente não consegue iniciar um processo de disparo de um braço pelo semiciclo positivo, porque a gente não tem referência. A gente sempre vai precisar trabalhar com semiciclo negativo, ou, no caso do low and high side, a gente não precisa necessariamente desse referencial, mas tem que ter um sistema de tensão
que vai aplicar uma referência aqui no instante de chaveamento desse MOSFET. Então, no primeiro instante, ó, a gente vai ter o chaveamento do semiciclo negativo. Então, a gente vai estar passando o GND por aqui, e de forma análoga ele entra aqui no sistema. Nesse instante que há o chaveamento do semiciclo negativo, a gente ejeta aqui nesse capacitor, que é o capacitor de bootstrap, uma referência zero de sinal. E aí a gente vai ter, pode ser a mesma fonte, em alguns casos pode ser a mesma fonte que controla a eletrônica de entrada, como pode ser uma fonte isolada. Geralmente a gente vai encontrar fontes isoladas, só inversores de pequeno porte para reduzir custos que tem a mesma fonte de referência. Mas a gente tem uma fonte isolada que vai fazer alimentação aqui. O que isso vai acontecer? Nesse instante, esse capacitor vai carregar aqui uma tensão cujo referencial vai ser o mesmo do sistema de potência, 0 volts. Vou apagar aqui agora. Então, ele carregou aqui nesse instante 0 volts. E vamos supor aqui que ele carregou, sei lá, os 20 volts aqui do sistema da fonte isolada para esse sistema aqui. Ele abriu esse contato e esse capacitor vai armazenar essa tensão por um tempo suficiente para que aqui haja o referencial de 0 volts e o referencial de tensão para que a gente consiga chavear o semiciclo positivo. Ela é bem rápida. Depois do momento que ele chaveia, a tensão passa a circular por aqui, então ele permanece fechado, ou seja, conduzindo a corrente elétrica para esse sistema.